Muitas dessas situações cujos médicos não têm êxito, não conseguem a ter o sucesso, é porque são espirituais. E daí o tratamento tem que ser espiritual. Outro dia eu gravei um vídeo aqui no canal onde eu falava sobre doenças espirituais. Na verdade, eu falava sobre atividades espirituais, sobre exorcismo e sobre libertação. E no meio disso, eu falei sobre doenças que são espirituais. E eu quero continuar falando sobre isso, porque muitas pessoas me fizeram perguntas a respeito deste assunto. Então, se você tem interesse, fica nesse vídeo até o final. Eu tenho certeza que você vai aprender muito nesse vídeo, tá? Mas antes de eu falar sobre isso, quero te convidar, você que está aqui pela primeira vez no meu canal, a se inscrever aqui no nosso canal, tá? E a acionar o sininho das notificações, me ajudando, tá? Isso vai me ajudar a fazer com que o YouTube entenda a relevância daquilo que nós fazemos e venha entregar esse vídeo a muito mais pessoas, tá certo? Faça isso, deixe também o teu like, e no final desse vídeo, se você gostar, compartilha ele com mais 7 pessoas e assim você vai estar nos ajudando a levantar uma nação de pessoas que estão alinhadas com o reino de Deus e vivendo o melhor de Deus nessa terra, tá bom? Olha só, gente, muitas doenças elas têm sim uma origem espiritual. Como é que a gente sabe se uma doença ela é espiritual ou ela é natural? É simples. A doença natural ela é tratada através do conhecimento natural, através do conhecimento da medicina. Então, quando a medicina ela consegue ter êxito ao controlar ou até mesmo ao curar uma enfermidade, isso é um sinal de que essa doença ela é natural. Agora, quando a doença ela é espiritual, eu quero dizer para você que a medicina vai tratar e ela não vai encontrar resultados. Então, aquelas doenças, aqueles males que muitas pessoas enfrentam, e vai tratando, e quanto mais o tempo passa, parece que vai ficando pior, você vai tendo que aumentar a dose dos remédios, aquela doença ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai se tornando pior. Este é um sinal de que esta doença pode ser sim uma doença espiritual e precisa ser tratada de forma espiritual. Não adianta você querer tratar algo que é espiritual de uma forma natural. Por quê? Porque o natural ele vai encontrar um limite. Existe um limite no natural quando o natural está tentando agir contra o espiritual. Então, quando um problema ele é espiritual, é necessário que você use os instrumentos, as ferramentas espirituais para tratar isso. Vou contar para vocês uma experiência que nós tivemos no passado a respeito de doenças espirituais, a respeito de uma pessoa que chegou até nós, a família chegou até nós, trazendo uma pessoa desenganada, uma pessoa que, segundo a medicina, ela teria 3 meses de vida. E essa pessoa, ao chegar até nós, essa pessoa estava bastante abatida, acreditando que iria morrer e acreditando que aquela doença era incurável. A família não tinha mais saída alguma e por isso nos procurou. Mas quando essa pessoa chegou até nós, nós percebemos que aquela doença que ela estava enfrentando, que aquele homem estava enfrentando, era uma doença espiritual. Então nós nos lembramos de uma passagem da Bíblia, porque é muito importante a gente entender que tudo aquilo que nos é ensinado na Bíblia, tudo aquilo que Jesus fez, de alguma forma, é para nos ensinar, é para nos apoiar em situações que vão acontecer ao longo da nossa trajetória. Então eu me lembrei de uma passagem na qual Jesus chega até um lugar, e quando ele chega naquele lugar, ele busca figos numa figueira, e não tinha figo nenhum. Então Jesus amaldiçoou aquela figueira e disse que nunca mais ninguém comeria fruto algum daquela figueira. E no outro dia, quando os discípulos voltaram, eles perceberam que exatamente aquilo que Jesus falou aconteceu, porque a figueira tinha secado desde a raiz. E então Jesus fala sobre o poder da fé. Então, me lembrando daquela passagem, eu decidi dar uma palavra de ordem àquela enfermidade que estava dentro daquele homem, aquele câncer destruidor que estava dentro dele, e eu dei a ordem de que ele secasse dentro daquele homem, de que assim como aquela figueira secou, ele secasse, que toda a vida que estava naquele câncer secasse. Aí está um segredo espiritual de quando você ora por uma doença mortal, de quando você ora por uma doença que é espiritual e essa doença é mortal. Na verdade, você nem ora,
porque você não ora a um demônio, você dá uma ordem a esse demônio que está naquela doença. E eu dei uma ordem àquele demônio que secasse completamente a vida que estava ali naquele câncer. E para surpresa de toda a família, em poucos dias, aquele homem foi totalmente curado. Inclusive a própria medicina identificou na vida daquele homem um verdadeiro milagre, um acontecimento milagroso. Por quê? Porque aquele câncer que estava dentro dele se secou, se cristalizou, e aquele homem teve a sua saúde de volta, ele teve devolvida a sua saúde, e até hoje ele está curado. Então, gente, quando você enfrenta uma doença que ela é espiritual, você não ora a doença espiritual, mas você dá ordem. Você dá ordem para que essa doença espiritual ela saia completamente da vida daquela pessoa. Então, muitas pessoas elas não têm êxito contra doenças espirituais porque estão fazendo a coisa errada. Elas estão orando aonde não é uma oração que precisa, aonde é preciso uma ordem de autoridade, uma liberação de autoridade. Você liberar uma palavra de autoridade. Por isso que Jesus ele tinha êxito ao lutar contra enfermidades ou até mesmo contra a morte, porque ele dava ordem quando precisava de ordem. Ele não orava aonde precisava de uma ordem. E é isso, e esse é um dos segredos de quando você enfrenta uma doença espiritual, como você age para ter sucesso. Você não age orando, você ora para edificar a tua vida, você ora para ter um relacionamento com Deus, você ora para você desenvolver uma caminhada com Deus, você ora nesse sentido. Mas quando você enfrenta uma oposição, quando você enfrenta uma situação que está se opondo a você, você tem que ter a palavra de autoridade, você tem que ter a palavra de governo, você tem que ter o governo sobre aquela situação. E é isso que eu fiz naquele momento em que eu enfrentei essa situação que foi trazida até mim por essa pessoa doente, tá? E essa pessoa teve sucesso. Então, pessoal, respondendo àqueles que me fizeram perguntas a respeito das doenças espirituais, se elas existem, a resposta é sim, elas existem, elas são muito comuns, e muitas pessoas enfrentam elas e não têm tido sucesso, não têm tido êxito, têm sido até mesmo derrotadas por elas, porque lhes falta o conhecimento, lhes falta a orientação certa, tá certo? Quero até chamar a atenção de você que está aqui comigo até agora nesse vídeo. Se você está gostando desse vídeo, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, passe a receber os conteúdos desse canal para você ter um crescimento espiritual, um direcionamento espiritual, para você aprender a usar as armas espirituais que você tem, as ferramentas espirituais, e você desenvolver uma caminhada alinhada com o reino de Deus. Espero que aquilo que eu falei possa ter ajudado você. Eu espero você nos próximos vídeos. Não se esqueça, quem é inteligente vem com a gente. Deixa o teu like. Até o próximo.